Bom, pessoal, eu trago aqui então, retomando a explicação que eu fiz agorinha sobre a teoria da métrica, da metrificação. Agora nós faremos então a análise da métrica aplicada ao poema do Gregório de Matos, né? Do A Jesus Cristo Nosso Senhor. Vale retomar, esse poema na íntegra ele compõe a literatura do Paz. Nós vamos ver agora qual é a métrica utilizada nesse poema. Se ele é um poema com a medida mais contemporânea ou se ele é um poema de influência clássica. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Obedecendo, claro, a oralidade acima de tudo. Então, ficaria assim. Pequei, Senhor, mas não porque vogal, aqui embora seja o H uma consoante, o som é vocálico, então eu considero junto. Porque pecado. Considere o seguinte, na palavra pecado, a última sílaba tônica é a última que eu considero. Então, na palavra pecado, a gente tem uma paroxítona, sendo K a última sílaba tônica. Pecado. Essa última sílaba, por ser uma sílaba átona, mais fraca, eu não considero na contagem. Veremos então quantas sílabas tônicas nós temos. Quantas sílabas poéticas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nesse caso, 10 sílabas poéticas. Esse verso, então, é classificado como verso decassílabo ou medida nova. A medida antiga ou a medida tradicional, clássica, seria redondilha maior e menor, 7 ou 5 sílabas poéticas. Vejamos então o segundo verso. Dá, vó, sal, aqui vogal, vogal. Tá, cle, men, cia, mi, des, pi, do. A sílaba tônica de despido é pi. Eu desconsidero, então, a última sílaba, que é o dó. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também é um verso decassílabo com 10 sílabas poéticas. Aqui, perceba que eu tenho uma junção na mesma sílaba de duas vogais iguais. Nesse caso, eu tenho uma crase, né? E não a ditongação. Aqui eu teria crase. Aqui, embora eu tenha o H, mas o som seja vogal, vogal, eu também teria um caso de crase, na consideração sonora. Vamos para o terceiro verso. Por, quanto, mais, tenho, delinquido. A sílaba tônica de delinquido seria qui. Então, a última sílaba eu não considero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, o verso tem 9 sílabas poéticas. É até interessante retomar e salientar isso, porque às vezes o nosso entendimento é de que todos os versos vão bater. Sim, na métrica clássica era mais comum que os poemas eles tivessem uma medida única, porque o poeta ele buscava essa perfeição estrutural no poema, tanto ideológica como estrutural. E aí a estética era muito bem amarrada e os poemas eles tinham nos versos uma medida muito perfeita. Isso não quer dizer que em todo poema que a gente analisar, os versos vão bater, porque tem poemas de influência mais contemporânea e que atendem a demandas diferentes, não necessariamente a demanda clássica. Por isso que a gente tem um verso com 9 sílabas poéticas, né? Diferente do decassílabo, esse verso é um verso eneassílabo. Vamos então para o último verso. Vos tenho a mais empenhado. Aqui eu também desconsidero a última, porque nha é a sílaba tônica da palavra empenhado. Contemos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós teremos também um verso decassílabo. Eu poderia dizer então
que a medida, a métrica empregada, não é uma métrica clássica, porque não seguiu a influência nem a tradição clássica de redondilhas maiores e menores. Nesse caso, a gente tem um verso decassílabo, que seria, então, a medida nova.